Oi gente, tudo bem? Eu sou Grazi. Hoje eu vou fazer a análise de uma redação nota 1000 que está disponível publicamente na internet. Quais são os aspectos dessa redação, dessa estrutura que fizeram esse aluno chegar à nota 1000? E se vocês quiserem que eu analise alguma outra redação em específico, deixem aqui para mim que eu vou fazer essa análise ou correção. Posso corrigir a sua redação também se você quiser. É só me pedir que eu faço para vocês. Os temas de 2022 foram Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, que foi da aplicação regular, e teve também um outro tema, que não é o que a gente vai analisar aqui agora. A redação do Luiz Felipe começa assim. O poeta modernista Oswald de Andrade relata em Erro de Português que... Então, aqui nesse início, ele já começa citando Oswald de Andrade, ou seja, traz uma referência, é algo que fica muito lindo logo no começo da redação, mas não é obrigado. Nas minhas aulas você aprende que existe um checklist que você precisa cumprir para cada um dos parágrafos, e aqui no parágrafo introdutório, não que seja necessário você colocar esse checklist para você cumprir o edital, mas fica muito bonito, e se vocês observarem, é um padrão das redações nota 1000, você acerta bastante colocando de cara uma referência. Essa é uma dica também para quem não sabe como começar. É uma dúvida muito comum que os alunos me trazem. Grazi, como eu vou começar uma redação? Começa com uma referência, fica lindo. Que, sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. Uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Aqui ele fez duas coisas. Olha só, quando ele fala que, sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português, ele traz brevemente o que está escrito nessa obra do Oswald de Andrade, que se chama Erro de Português. Então, lembre-se de descrever brevemente para que você contextualize a sua referência, mas também de forma que você não perca muito tempo falando sobre referência, porque esse não é o seu foco, beleza? E a segunda coisa que ele fez aqui, ele faz uma afirmativa, uma opinião dele sobre a obra. Então aqui ele já aproveita para começar a colocar em prática o gênero textual que é a argumentação. Quando você fala o que você acha de algo, isso já caracteriza a sua dissertação como uma argumentativa. Ele fala que isso é uma denúncia à aculturação, ele já destaca aqui também a aculturação, deixa isso em evidência, então isso também diz respeito ao que ele pensa sobre a questão dos indígenas. Começando o segundo período do parágrafo dele, e aí ele faz um conectivo, coloca a virgulinha ali depois do conectivo, que eu gosto sempre de lembrar vocês de colocar, ele faz assim, ó, paralelamente, vírgula. No Brasil atual, quando ele fala isso, ele já deixa claro que a redação dele se atém ao Brasil, porque o Enem sempre vai pedir no tema para que você se atenha a Brasil. Por mais que ele fale sobre problemáticas sociais, nunca são problemáticas a nível global, por exemplo, ou de outra nação. Repara que no finalzinho do tema sempre pede para que você se atenha ao Brasil. E além disso, quando ele fala no Brasil atual, ele também faz uma outra coisa, que é evidenciar o tema dele, porque você precisa evidenciar o seu tema ao longo da sua redação, melhor que seja no primeiro parágrafo, porque assim o seu leitor já sabe do que é que você vai falar na sua redação. Então, se você coloca cada uma das palavras que aparecem no seu tema já de cara no primeiro parágrafo, isso é muito bom para que você contextualize bem e evidencie o seu tema cumprindo esse checklist de primeiro parágrafo, tá bom? E uma das palavras que sempre vem no tema é Brasil, no Brasil ou na sociedade brasileira. Então ele já cumpre aqui essa parte do checklist dele também. Então ele fala assim, ó, paralelamente, no Brasil atual, há a manutenção de práticas prejudiciais não só aos silvícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores. Aqui ele fez um monte de coisa. Olha, eu vou falar para vocês uma por uma e vocês anotem, porque vocês precisam cumprir isso aí. Por que manutenção? Porque já começou antes com a aculturação que ele citou anteriormente. Então, isso se mantém, isso continua. Esse é o ponto de vista dele que ele está dando e já reforça a argumentação dele que ele vai desenvolver mais para frente. Mas aqui ele já traz indícios de que ele é um ótimo argumentador. Essa manutenção de práticas são prejudiciais também, não só aos silvícolas. Quando ele fala silvícolas, ele evita de repetir a palavra índio ou indígenas, que ele já tinha falado antes. E aí ele segue, ó, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais. Quando ele fala isso, povos e comunidades tradicionais, o que ele está fazendo de checklist?
que eu falei anteriormente, ele está evidenciando o tema dele. O tema pediu para eu falar de comunidades e povos tradicionais, mas ele não me disse quais povos, quais comunidades. E a gente, sabendo que existem vários, então a gente pode escolher 2 para a gente desenvolver em seguida no texto. E aqui ele fez isso, escolheu os silvícolas e escolheu os pescadores. Agora ele começa um terceiro período. Esse aluno aqui, ele fala muito, ele escreve bastante, tá? Ele tem muito a dizer. Geralmente você precisa fazer 2 períodos para cada parágrafo e já tá ótimo, consegue atender ao checklist que você precisa cumprir, tá bom? Principalmente se você é um aluno que não escreve muito, que não fala muito, que quer só cumprir a obrigação e sair fora disso, não precisa ficar escrevendo muito. Essa redação aqui é enorme, a letra dele é muito pequena por conta disso, o que eu também não acho legal. Eu acho preferível você fazer uma letra mais confortável, tanto para escrever quanto para quem vai ler. Mas vamos ver o que ele fez aqui no terceiro período desse parágrafo. Ele começa com o conectivo e sua respectiva vírgula, então ele começa assim: com efeito, vírgula, atuam como desafios para a valorização desses grupos. Então, aqui ele evidencia mais palavras do tema, que foi desafios e valorização, a educação deficiente acerca do tema e a ausência de desenvolvimento sustentável. Quando ele fala esses 2 aspectos aqui, que são educação deficiente e desenvolvimento sustentável, provavelmente ele vai falar esses 2 vieses sobre esses 2 grupos que ele separou, que são os pescadores e os silvícolas, né? Ou índios, como ele preferia escrever. Você precisa fazer aí no seu primeiro parágrafo esse checklist, que são as teses, tá bom? Se você tiver em dúvida quanto a isso, volta aqui nos meus vídeos que tem aula de introdução para você entender melhor sobre esses vieses, e nos e-books também tem essa explicação melhor para você. E você também pode me perguntar aqui nos comentários que eu te respondo. Aqui no canal tem o link que você entra no meu site e consegue ter esses materiais, esses e-books, a minha apostila,